Declaro aberta a sessão ordinária no dia 1º de dezembro de 2025, às 19 horas. Saúdo os colegas vereadores, servidores dessa casa e todos que nos acompanhem através das redes sociais. No expediente temos leitura da ata ordinária 43, a leitura da ata da audiência pública 16, leitura da mensagem 167, leitura das emendas impositivas e leitura do projeto de lei legislativo 07. Depois de lida, as mensagens serão encaminhadas para as comissões permanentes. E na ordem do dia temos análise e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 013/2025 e análise e votação do projeto de lei 06 do Legislativo e análise e votação das proposições 174, 180, 181 e 183 do Legislativo. Peço então à primeira secretária, a vereadora Jodelli, para fazer a leitura da ata ordinária 43. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata de número 43. Aos 24 dias do mês de novembro de 2025, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores Adavilson Kittertin, PP, Angélica Belling Varros, PP, Cláudio André Tessmer, União, Colmar Naitsky-Tim, PP, Edgar Henke, PSDB, Ilvo Burroitz, União, Ingrid Neuschrank Bonoff, PP, Jodelli Walsh-Lesner, PP e Rafael Enhart Rutz, União. Declarando abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, vereador Adavilson Kittertin, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 42 de 2025, leitura da mensagem do projeto de lei 6 de 2025 do Legislativo, leitura do ofício da Junta de Serviço Militar. Logo após, o presidente anunciou a ordem do dia para a presente sessão. Análise e votação do projeto de lei 166 de 2025 do Executivo. Análise e votação do projeto de lei complementar 3 de 2025 do Executivo. Análise e votação do projeto de lei 5 de 2025 do Legislativo. Análise e votação das proposições 172, 173, 174, 175, 177, 178 e 179 de 2025 do Legislativo. Dando início aos trabalhos, o presidente colocou em análise e votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 166, de 7 de novembro de 2025. Altera o anexo 1, atribuições do cargo de agente comunitário de saúde, da Lei Municipal número 961, de 30 de outubro de 2009. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei, sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschrank Bonoff, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei, sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão, onde o vereador Edgar Henke fez algumas colocações. Após, o presidente colocou em votação o referido projeto artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei complementar número 03 de 2025. Altera o artigo 102, caput, bem como o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Lei Complementar número 12, de 19 de novembro de 2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Arroio do Padre. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei com emenda e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschrank Bonoff, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão o referido projeto de lei, aonde o vereador Edgar Henke fez algumas colocações. Após, o presidente colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado em primeira votação por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Em seguida, colocou em discussão e votação o seguinte projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei número 5, de 3 de novembro de 2025. Reconhece oficialmente a comunidade da Colônia Cerrito, no município de Arroio do Padre, como patrimônio histórico, cultural e dá outras providências. O presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu à relatora da COF, vereadora Ingrid Neuschrank Bonoff, para que lesse o parecer
que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. Em seguida, colocou em discussão, onde o vereador Cláudio André Tessmer fez algumas colocações. Após, o presidente colocou em votação o referido projeto, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Em seguida, colocou em discussão e votação as seguintes proposições. Proposição 172 de 2025, vereador Rafael Enhart Rutz. Requer estudo de viabilidade de alargamento ou aterramento de valeta na estrada 29 de abril, em frente à residência do vereador proponente, em Mini Mercado Rutz. Proposição 173 de 2025, vereador Rafael Enhart Rutz, requer retirada de pedra e alargamento de estrada na rua 1º de Maio, bairro Brasil para Cristo, entre as residências de Marcelo Ehlert e Raimundo Baistorff. Proposição 174 de 2025, vereador Ilvo Burritz, requer retirada de lombada próxima à entrada de Erceu Neuschrank, na estrada Picada Chaves. Proposição 175 de 2025, vereador Adavilson Kittertin, requer alargamento da estrada Alto do Progresso, desde o entroncamento com a estrada 25 de julho até a residência do senhor Eno Piper. Proposição 177 de 2025, vereador Adavilson Kittertin, requer estudo de viabilidade de colocação de redutor de velocidade, tipo lombada modular de borracha ou plástico, na rua 29 de abril, em frente ao Salão da Comunidade Cerrito. Proposição 178 de 2025, vereador Cláudio André Tessmer, requer conserto na ponte, na estrada Corredor dos Ramires, entre a residência do senhor João Antônio Ferreira e Cláudio Omar Silveira. Proposição 179 de 2025, vereador Cláudio André Tessmer, requer reparos na ponte e na cabeceira da ponte, na estrada 29 de abril, próxima à residência do senhor Carlos Maschi, sendo aprovadas pela totalidade dos vereadores presentes, com a exceção da proposição 174 de 2025 por duplicidade. Fica para adequação. Encerrada a ordem do dia das votações, o presidente chamou o primeiro vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Edgar Henke, que inicialmente cumprimentou a todos, e em seguida comentou sobre o projeto de lei que reconhece a comunidade Cerrito como patrimônio histórico, parabenizou o senhor João Fagundes pelo seu aniversário de 103 anos. Comentou sobre o som estar baixo da Câmara de Vereadores e sobre a falta de publicação da audiência pública referente à LOA. Abordou o turno integral nas escolas e a audiência pública, e terminou sua manifestação comentando sobre o regimento interno desta casa e as proposições. Após, o presidente passou a presidência à vice-presidente vereadora Angélica Belling Varros, que chamou o vereador Adavilson Kittertin a fazer uso da palavra, que iniciou saudando a todos, em seguida falou sobre o seu projeto de lei aprovado, que reconhece a comunidade Cerrito como patrimônio histórico. Após, falou sobre a audiência pública referente ao turno integral, parabenizou o senhor João Fagundes pelo seu aniversário de 103 anos e terminou sua manifestação abordando o regimento interno dessa casa e as proposições e audiência pública sobre o turno integral. Após, a presidente interina da casa devolveu a presidência ao vereador Adavilson Kittertin, que nada mais havendo a tratar, o presidente da Câmara declarou encerrada a presente sessão ordinária às 20 horas e 1 minuto, e para constar eu, secretária, lavro a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente. Coloco em discussão a ata ordinária 43. Só ali, acho que tem que fazer uma correção ali quando fala do projeto de lei complementar 03, foram 6 votos favoráveis e 2 contrários, e consta 7 votos favoráveis. Permanece em discussão a ata. Não havendo mais discussão, coloco ela em votação. Portanto, aprovada a ata ordinária 43 com a alteração sugerida. Peço à segunda secretária para fazer a leitura da ata da audiência pública 16. Uma boa noite a todos. Ata da audiência pública número 16. Aos 24 dias do mês de novembro de 2025, às 16 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a audiência pública, com a presença dos vereadores Adavilson Kittertin, PP, Angélica Belling Varros, PP, Cláudio André Tessmer, União, Edgar Henke, PSDB, Ilvo Burkwitz, União,
Ingrid Neuschank-Bonoff, PP, Jodelle Walsh-Lesner, PP. Também se fizeram presentes o prefeito municipal, Juliano Robos Buchwitz, a secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Magna Bom Robos, e os secretários adjuntos, André Maurício Liske e Vinícius Harms. A audiência destinada à discussão sobre o projeto de lei número 164, de 3 de novembro de 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Arroio do Padre para o exercício financeiro de 2026. Foi aberto pelo presidente da Câmara, vereador Adavilson Kittertim, que pediu para a primeira secretária, vereadora Jodelle Walsh-Lesner, para proceder com a leitura do edital 20 de 2025. De imediato, o presidente outorgou a palavra ao prefeito municipal Juliano Robos Buchwitz, que iniciou saudando a todos. Em seguida, agradeceu o espaço para a apresentação do projeto e a presença dos vereadores. Em seguida, passou a palavra à secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Magna Bom Robos, que inicialmente saudou a todos e agradeceu o espaço, e passou a palavra ao secretário adjunto, André Maurício Liske, que agradeceu a todos e começou a apresentar pontos do projeto. Após, o presidente passou a palavra aos vereadores, aonde o vereador Cláudio André Tesmer fez um questionamento sobre o projeto de reforma desta casa, que foi respondido pelo presidente. Fez outro questionamento sobre a colocação das placas de sinalização, que foi respondido pelo prefeito e secretário adjunto Vinícius. O vereador Edgar Henke fez alguns questionamentos referentes ao cheque incentivo, defesa civil e emendas impositivas, que foram respondidas pelo prefeito e secretário adjunto Maurício. O prefeito municipal e o secretário adjunto Maurício fizeram algumas colocações sobre o ICMS e as emendas impositivas. Sem mais questionamentos por parte dos vereadores, o presidente outorgou a palavra ao prefeito municipal, Juliano Robos Buchwitz, para as considerações finais, que agradeceu a todos, agradeceu a presença dos vereadores, o espaço cedido e se colocou à disposição. A palavra foi passada à secretária de Administração, Planejamento e Finanças, Magna Bom Robos, para as considerações finais, que agradeceu a todos e se colocou à disposição. Passou a palavra ao secretário adjunto Vinícius, que agradeceu a todos e se colocou à disposição. Passou a palavra ao secretário adjunto André Maurício Liske, que agradeceu a todos o espaço cedido e se colocou à disposição. Nada mais havendo a tratar, o presidente da Câmara deu por encerrada às 17h07, e para constar, eu, secretária, lavro a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente. Coloco em discussão a ata da audiência pública 16. Não havendo discussão, coloco em votação, portanto, aprovada. Peço à primeira secretária, a vereadora Jodelle, para fazer a leitura da mensagem 167. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem número 167 de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminho o projeto de lei número 167 de 2025 à apreciação da Casa Legislativa, que tem como objeto a autorização legislativa para a contratação por tempo determinado de um condutor de máquinas e ou veículos. Considerando o memorando número 55 de 2025 da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento e Trânsito, o qual segue em anexo, é necessária a contratação por 7 meses, em razão da escala de férias dos condutores e do aumento da demanda dos serviços no mês de abril, em virtude do aniversário do município. Diante disso, necessita-se contratar um condutor de máquinas e ou veículos, a fim de garantir a continuidade dos serviços públicos. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada consideração e contamos com o apoio dos nobres vereadores
para aprovação do presente projeto, em regime de urgência. Atenciosamente, Juliano Robos Burwitz, Prefeito Municipal. Coloco em votação o regime de urgência do projeto já citado. Aprovado, portanto, o regime de urgência do projeto 167. Peço à segunda secretária para fazer a leitura do projeto de lei legislativo 07, da mensagem. Estado do Rio Grande do Sul, Município de Arroio do Padre, Gabinete dos Vereadores, Adavilson Quittertim, PP, Rafael Enhardt, União Brasil. Mensagem 07 de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade reconhecer, organizar e regulamentar as atividades dos trilheiros, jipeiros, ciclistas e demais praticantes de trilhas ecológicas e esportivas no município de Arroio do Padre, Rio Grande do Sul. Trata-se de uma prática esportiva e recreativa que já se consolidou na região, sendo importante instrumento de integração comunitária, fomento ao turismo rural e valorização da natureza local, além de movimentar a economia e fortalecer o sentimento de pertencimento à comunidade. A proposta visa compatibilizar o lazer e o esporte com a preservação ambiental, atendendo aos princípios do artigo 225 da Constituição Federal e reforçando o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável. A criação de uma associação de trilheiros permitirá que as atividades ocorram de forma organizada, com segurança e respeito ao meio ambiente, além de possibilitar parcerias com o poder público e instituições privadas. Por fim, destaca-se que o presente projeto não cria despesa nem interfere na estrutura administrativa do Executivo, sendo plenamente compatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ADI 3.254-SC, que admite iniciativa parlamentar em matérias de interesse público geral. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais colegas vereadores para aprovação deste projeto de lei. Vereador Adavilson Quittertim, PP, e vereador Rafael Enhardt, União. Obrigado pela leitura da mensagem. Era o que tínhamos no expediente. Passamos então para a ordem do dia. Análise e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 03 de 2025 do Legislativo. Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu peço a retirada desse projeto porque ele não tem um interstício de 10 dias. Ele foi votado semana passada. Então, conforme a nossa lei orgânica, ele tem que ter um período de 10 dias de interstício e ele não está em urgência, o projeto de lei complementar. Então, coloco em votação o pedido de retirada do projeto de lei 03. Aprovado, então, a retirada do projeto. Passamos, então, ao projeto de lei de número 06 de 2025 do Legislativo. Projeto de lei 06 de 2025, de novembro de 2025, padronizar e organizar e acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares em todo o município de Arroio do Padre, abrangendo tanto a área urbana quanto a área rural e outras providências. Peço ao relator da CCJ para fazer a leitura do parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 06 de 2025, referente ao projeto de lei número 06 de 25 de novembro de 2025. Comissão reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço à relatora da COF para fazer a leitura do parecer. Comissão de Orçamento e Finanças,
parecer número 06 de 2025, referente ao projeto de lei número 6, de 25 de novembro de 2025. Órgão emissor, Poder Legislativo. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, então, com a ajuda da primeira secretária, coloco em votação artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do vereador Rafael Enhart Rutz. Projeto de lei número 6, de 25 de novembro de 2025. Padronizar e organizar o acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares em todo o município de Arroio do Padre, abrangendo tanto a área urbana quanto a rural, e dar outras providências. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Em votação. Aprovado. Artigo 9º. Em votação. Aprovado. Artigo 10º. Em votação. Aprovado. Artigo 11º. Em votação. Aprovado, portanto, o projeto de lei 06 de 25 de novembro de 2025 do vereador Rafael Enhart Rutz. Eram esses os projetos de lei que tínhamos para o dia de hoje. Passamos agora para a análise e votação das proposições. A proposição de número 174 do vereador Ilvo Bugwitz, requerimento à Secretaria de Obras e Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, requer a retirada de lomba próxima à entrada de Erceu Neuschan na estrada Picada Chaves. Com a palavra o vereador proponente. Boa noite ao presidente nosso presidente da nossa Câmara, o Ada Wilson, e demais vereadores e vereadoras. Isso é o mesmo projeto que era na segunda-feira, só que foi tirada a curva ali. Só retirada da lombada, foi pedido dos moradores ali. Pediram no domingo de novo. E eu acho que só o lombada não dá para tirar sem tirar a curva. Eles têm que fazer as duas coisas aí. Tem que ser tirada as curvas e a lombada. Era isso aí. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, então aprovada a proposição 174 do vereador Ilvo. Proposição 180 do vereador Edgar Henke, requerimento ao gabinete, requer implementação de nível municipal da lei de número 15.250, de 3 de novembro de 2025, que formaliza o reconhecimento dos condutores de ambulância como integrantes da área da saúde. Com a palavra o vereador proponente. Boa noite a todos. A proposição, ela se refere também a uma lei federal, né, aprovada 3 de novembro, sancionada pelo presidente da República, né, que ele inclui os motoristas de ambulância como áreas da saúde. Então, pode beneficiar eles como ter 2 serviços públicos que nem qualquer pessoa que trabalha na saúde. Isso hoje já é lei e a gente precisa regulamentar isso também dentro do município, que eu acredito que nem todos estejam cadastrados, e também a lei obriga a cadastrar eles no CNAE ali da profissão. Então, ela dá alguns direitos aos condutores de ambulância. Então, essa proposição visa isso, né, para que a gente adeque e regulamente a nossa lei também e que possam eles ser incluídos nessas ações. Era isso. Permanece em discussão a proposição. Vereadora Angélica. Uma boa noite a todos. Só para dizer que concordo com a proposição, vereador Edgar, que a gente já vinha pleiteando isso há anos anteriores, onde eu já tinha uma proposição também aqui nesta casa, onde a gente solicitava que fossem, né, incluídos como condutores de ambulância, e hoje eles estão como condutor de máquinas e ou veículos, né, tá no geral ali. Então, só
deixar aqui também meu apoio, então, dizer que, né, da proposição do vereador Edgar, agora tendo lei, então, federal, que a gente possa também fazer isso aqui no município. Obrigada. Permanece ainda em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 180, vereador Edgar. Proposição 181, também do vereador Edgar, requerimento à Secretaria de Obras e Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, ementa, requer estudo de viabilidade de colocação de redutores de velocidade lombada modular de borracha ou plástico na Avenida 17 de Abril, a área municipalizada da ERS 737, próxima à Igreja Gideões Missionários. Com a palavra o vereador proponente. Bom, essa proposição, eu acho que ela vem a complementar, né, a nossa audiência pública que a gente teve aqui em 29 ou 30 de abril desse ano. E de lá para cá, nada foi feito. Saiu daqui com o encaminhamento de fazer uma comissão para análise até da questão desses trechos mais críticos e fazer projetos que era naquela área lá, aqui na área central, na área do Benjamin já existe um projeto, né, vereadora Jodelli? Inclusive uma emenda impositiva que até hoje também não vi obra nenhuma ainda, que estava prometido daquela época que já iriam fazer e até hoje não fizeram nenhuma intervenção na área lá do Benjamin. Então eu tomei a liberdade de fazer uma proposição, pelo menos colocar naquela reta ali os redutores de velocidade, visto que ali já teve vários acidentes e a gente sabe da velocidade que os carros passam, e ali tem várias moradias, né, pedido também dos moradores, não é o pessoal da igreja só, várias casas, aquele cresce a cada ano ali as moradias, então a gente pede, e com a municipalização daquele trecho, o domínio é do município, então o município ele tem para intervir ali nessa questão. Se fosse uma RS normal, não seria nossa responsabilidade, mas com a municipalização, hoje o município pode fazer. Então a gente espera que alguma coisa seja feita nessas áreas mais críticas. Era isso, senhor presidente. Permanece em discussão a proposição. Vereadora Jodelli. Cumprimento novamente o presidente, em nome dele, os demais vereadores e vereadoras, pessoal que nos assessora e que nos assiste nas páginas virtuais. Vou de apoio à proposição do vereador Edgar, que realmente ali nada foi feito desde a audiência que tivemos aqui. E todos nós sabemos, né, que em seguida tem culto, continua tendo os cultos lá na Igreja dos Gideões, sempre tem bastante movimento. E também é uma localidade com bastante casas, como o vereador citou. E tem muitas crianças também, então o pessoal, todo mundo passa correndo muito ali, ninguém respeita. Por alguns momentos que eu passei ali, eu vi que teve policiamento, né, logo após a audiência, várias vezes passei no domingo à noite ali, teve policiamento, mas foi só no início, né, o pessoal dava uma respeitada, mas foi só por alguns finais de semana, né, então essa lombada realmente, né, com certeza vai dar uma mudada se for instalada no local. Seria isso, obrigada. Permanece ainda em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 181 do vereador Edgar. Proposição 183, vereador Cláudio André Tessmer, requerimento à Secretaria de Obras e Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, ementa, requer colocação de uma luminária pública na rua 29 de Abril, bairro Cerrito, em frente à residência do senhor Wilson Lemke. Com a palavra o vereador proponente. Cumprimentar o vereador Adavilson, presidente dessa casa, demais colegas vereadores, aos que nos assessoram nessa casa e também que nos assistem através das redes sociais. Essa proposição eu fiz a pedido do senhor Wilson mesmo, e a frente da casa dele, na verdade, já tem as luminárias ali na rotatória, mas ele me explicou que o endereço dele é Rua 29 de Abril, não é 31 de outubro, que ali é a saída onde eles saem com o carro. E ali foi colocado um poste com transformador, agora com a rede nova, que vai iluminar até a rua, ali na esquina, e vai ajudar na segurança. Seria isso. Obrigado. Permanece em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação. Portanto, aprovada a proposição 183 do vereador Cláudio André Tessmer. Eram essas as proposições que tínhamos na ordem do dia.
Temos vereador inscrito para fazer uso da palavra. Convido o vereador Edgar. Perdão, foi esquecido aqui a leitura das emendas impositivas. Peço então à vereadora Angélica para fazer a leitura. Projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Quadro consolidado das emendas parlamentares. Emenda 1, da bancada PP, destinada à Secretaria de Obras, objetivo compra de galerias no valor de R$ 1.777.190,45. Emenda 2, vereadora Davilson, destinada à Secretaria de Saúde, para objetivo compras de consultas e exames, no valor de R$ 21.262,85. Emenda 3, do vereador Adavilson, destinada à Secretaria de Educação, o objetivo compra de uniformes escolares, no valor de R$ 21.262,85. A emenda 4, vereadora Angélica, destinada à Secretaria de Saúde, compra de protetores solares, valor R$ 21.262,85. Emenda 5, Angélica, vereadora Angélica, destinada à Secretaria de Educação, compra de uniformes escolares, no valor de R$ 21.262,85. Emenda 6, vereadora Jodelli, destinada à Secretaria de Saúde, objetivo, então, aquisição de consultas e exames, valor R$ 21.262,85. Emenda 7, da vereadora Jodelli, destinada à Secretaria de Educação, o objetivo, compra de uniformes escolares, no valor de R$ 21.262,85. Emenda 8, vereadora Ingrid, destinada à Educação, compra de uniformes escolares, R$ 21.262,85. Proposição 9, também da vereadora Ingrid, destinada à Secretaria de Saúde, o objetivo compra de consultas e exames, valor R$ 21.262,85. Emenda 10, vereador Colmar, destinada à Secretaria de Educação, objetivo compra de uniformes escolares, valor R$ 21.262,85. Emenda 11, vereador Colmar, destinada à Secretaria de Saúde, o objetivo compra de protetores solares, o valor R$ 21.262,85. Emenda 12, bancada União, destinada à Secretaria de Saúde, o objetivo aquisição de ambulância, valor R$ 106.314,25. Emenda 13, do vereador Cláudio, destinada à Secretaria de Saúde, aquisição de ambulância, R$ 45.525,70. Emenda 14, vereador Ilvo, destinada à Secretaria de Saúde, o objetivo, aquisição de uma ambulância, valor R$ 45.525,70. 45. Aqui está 45. Tá. Então, tem que só fazer a adequação aqui depois. Vereador Rafael, destinado à Secretaria de Saúde, também aquisição de uma ambulância, então, valor R$ 42.525,70. Tá. Obrigada, vereador. Emenda 16, da bancada PSDB, destinada à Secretaria de Saúde, aquisição de uma ambulância, valor R$ 35.438,09. Emenda 17, vereador Edgar, a Secretaria de Saúde, o objetivo, aquisição de uma ambulância, valor R$ 45.525,70. 42 também? Então, R$ 42.525,70. Obrigado, então, vereadora Angélica, pela leitura da apresentação das emendas impositivas. Então, agora sim, convido o vereador Edgar a fazer uso da palavra.
Então, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Adavilson, seu nome, colegas vereadores, vereadoras, também o pessoal que assessora esta casa, também o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Em primeiro lugar, queria estar aqui cumprimentando o Esporte Clube Arroio do Padre pela conquista do campeonato, mas também não posso deixar de cumprimentar pelo vice-campeonato. Infelizmente, perdeu ontem a final, mas deixar aqui, os cumprimentos, a volta depois de anos para o futebol de campo. Agradecer aquelas pessoas que se esforçaram, o máximo para chegar também numa final, já é de grande valia também, depois de anos parado. Chegaram à final, infelizmente é assim que nem na vida, em qualquer situação, ela é feita de vitórias e derrotas. Infelizmente, então perdeu, mas parabéns pelo vice-campeonato da Associação Colonial de Pelotas. Eu quero aqui usar a tribuna até para também sanar uma dúvida, e eu, o vereador Cláudio, a gente tinha ali, e eu não tinha nas minhas anotações nem o vereador Cláudio. O projeto de lei complementar, o 02, até queria que conferisse as atas, se ele foi para votação 2 vezes. E eu não vi, eu procurei nas publicações das leis ordinárias, ele não foi publicado nem na prefeitura, eu não achei, pelo menos. E eu não tenho anotado ali que ele foi votado na segunda votação. Então, se puderem dar uma olhada, o vereador Cláudio também não tinha anotado, acho que nem o vereador Rafael também não tinha anotado, então ficou essa dúvida se o projeto 02 ele teve 2 votações. Eu sei que a primeira votação foi dia 6 de outubro. E aí depois eu não me lembro se ele foi votado. Mas quero ainda também falar um pouquinho sobre a nossa audiência pública de quinta-feira. Eu acho que foi de suma importância a audiência pública que a gente fez lá no salão, de suma importância para a população, para esclarecimentos. A gente até falou aqui que teria perdido o nexo a audiência pública, mas ela realmente trouxe algumas questões ainda que estavam pendentes, principalmente aos anos posteriores, Então foi lá que será realmente de forma parcial, a partir também 2027 em diante, o turno integral implantado de forma parcial. Eu acho que é o que realmente as pessoas queriam, e buscavam isso. Eu só fiquei um pouquinho assim, e até posso ter me exaltado um pouquinho na minha fala lá, mas eu fiquei também chateado porque apresentaram só problemas, como se a Escola Benjamin fosse o pior das escolas que existissem na face da terra. E não é bem assim. É fácil de ir lá tirar uma foto de um piso quebrado, de uma área lá que nem foi apresentado lá, e tentar responsabilizar os governos anteriores. Eu acho que quando um governo assume, ele assume os ônus e os bônus de um governo, e todo mundo que assume um governo, ele sabe disso. E em momento algum, e foi citado que tiveram 10 anos para implantar. Sim, só que nenhum dos prefeitos anteriores, ele foi intimado pelo promotor público para implantar. E isso ocorreu agora. E eu acredito que até com a própria troca do promotor em julho desse ano, que aconteceu isso. Então, querer responsabilizar os outros, Se a gente fosse querer responsabilizar eu como vice-prefeito na gestão anterior, do que a gente recebeu, nós recebemos, inclusive, o doutor Rogério aqui, e era desde 2010 a municipalização do trânsito, e foi se empurrando até 2023, quando o prefeito Rui recebeu uma intimação do Ministério Público com uma multa de R$1.000 ao dia para pagar se não implantasse. E mesmo assim, ao que me recordo, a votação aqui na Câmara foi 5-4. Teve vereador que queria que pagasse R$1.000 por dia para não implantar. Então, a gente recebeu isso também, e várias outras situações a gente vai recebendo, e não adianta querer responsabilizar. Então, algumas coisas assim, quando a gente quer, a gente tem que ouvir a população, que nem eu falei lá. Ouve a população, ouve vereadores, faz audiência pública, faz fórum, e busca implantar
Isso para não criar esse tipo de desgaste que aconteceu. Mas quero também, senhor presidente, o senhor, semana passada, citou aqui que eu já tinha passado vários mandatos aqui e nunca tinha mudado o regimento interno desta casa. Eu não quero criar atrito com o senhor nem nada, mas eu não estou nem um ano aqui e não tive nem lá. Não tive na presidência dessa casa em nenhum ano e não tive o poder da caneta na mão, senão eu já teria mudado. Pode ter certeza disso. Eu sempre fui minoria, só um ano que eu fui maioria na casa e depois tomei só pernada, mas cada vez cresci mais com isso. Mas nunca consegui ser presidente, talvez nem vou conseguir. Mas quem tem o poder da caneta na mão, eu acho que tem que mudar o que está errado. Então, só para relatar isso, eu não tive o poder de mudar, porque senão eu teria mudado. E também me causou estranheza, senhor presidente, e eu não quero criar atrito com a bancada do PP, mas a gente teve uma reunião aqui, olho no olho, segunda-feira, os 9 vereadores, onde a gente resolveu aqui, estava resolvido, decidido, a botar a metade dos 50% que a gente tem de emendas individuais, emendas impositivas, para a compra de uma ambulância. E a gente tratou isso aqui e ficou acertado aqui. Para minha surpresa e para a surpresa da bancada do União, na quinta-feira veio uma publicação no grupo dizendo que haviam desistido. E a nós correr atrás da máquina para resolver o que a gente ia fazer. Pelo menos daquela parte a gente já tinha, né, já tinha uma destinação. Quinta-feira a gente teve que correr, e ligação para cá, ligação para cá, para lá, o que a gente ia fazer com as nossas emendas impositivas. Então resolvemos, né, os 3 vereadores da bancada do União, o vereador Rafael, o vereador Ivo, o vereador Cláudio e eu, resolvemos, então, nós vamos botar todo o nosso recurso das emendas de bancada e as emendas individuais, que representa quase 312 mil reais, para ajudar o Executivo. Eu acho que é dessa forma que a gente quer trabalhar e procura trabalhar. 312 mil para a compra de uma ambulância, que a gente sabe que precisa e necessita. Ontem mesmo teve que sair 2, né? E acho que só tem 2 ali no posto. A outra estava na oficina há tempo já. E ela já está bem desgastada. Então a gente, para ajudar também o Executivo, colocou toda a parte que a gente tinha direito das emendas na compra de uma ambulância para o ano que vem. É uma forma que a gente pode garantir, né? E eu acho que a saúde em primeiro lugar, né? A gente optou por isso, já que a gente não teve o respaldo, colocou todo o nosso recurso. Poderíamos ter fracionado em várias outras ações, vereador Cláudio, né? Que daqui a pouco não representariam, né? Representaria uma melhora um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro, mas e eu agradeço vocês para a gente poder também se unir e botar esse recurso todo na compra da ambulância, que eu acredito que vai ser de 80% do valor da ambulância, a gente, né, com bancada do União e bancada do PSDB e as nossas emendas individuais, a gente vai poder suprir o valor dela. Então, 80% dessa ambulância que virá, acredito eu, isso depende de licitação, será suficiente para a compra dessa ambulância. Obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Rafael a fazer uso da palavra. Primeiramente, boa noite, presidente, vereadora Davilson. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assessora, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Não quero me tornar muito repetitivo, mas, que nem o vereador Edgar já colocou aqui, dar os parabéns pelo vice-campeonato do Esporte Clube Rui do Padre. Estive lá presente, olhando, torcendo. Infelizmente o título não veio, mas como o vereador já falou aqui antes, nem sempre se ganha, né? Anos parado e conseguiram remontar o Esporte Clube e chegar até uma final já é de grande valia também.
Também falar um pouco sobre a audiência pública que tivemos lá na quinta-feira. Primeiramente, dar os meus parabéns aos pais que se mobilizaram e, graças a eles, conseguimos fazer o mais justo, acredito eu, né? Como vinha se falando que era desde 2015, 10 anos, tudo bem, mas a realidade na época era diferente. Tínhamos 5 escolas, hoje temos uma só. Na época teria condições de optar, hoje sem opção. Então, acho que foi justo dar os parabéns ao Executivo por tomar a iniciativa e procurar alguma opção, o que tanto os pais pediram, e graças a Deus, né, acho que foi o correto e o justo, pelo menos por enquanto, ter essa opção de ser o turno opcional. Outra coisa, também queria agradecer, por enquanto, à Secretaria de Obras pela tentativa da retirada da pedra lá na residência do Elias Baistroff, na Rua de Padre 1, na 29 de abril. Falei com o operador, realmente a pedra lá é complicado de tirar, ela é muito dura, ele não conseguiu. Só que, né, ainda peço ao Executivo que tente, de alguma outra forma, tentar resolver aquele problema, né, como a proposição que eu fiz, 3, 4 acidentes já aconteceram lá. Então, para que tentem alguma outra forma, né, para a retirada da curva, ou pelo menos amenizar aquela um pouco, para que não ocorra outro acidente futuramente. E ver com a Secretaria de Obras também, não fiz proposição, mas o pessoal vem me pedindo. Eu sei que, né, o processo, acho que já foi, de licitação já foi, do calçamento em frente à oficina do Volter, teve com a água da chuva, lavou muito, meio fio, e foi colocado um saibro, um cascalho nas beiradas, só que acabou indo para cima da calçada. Sei que a calçada está ruim, mas tem gente que usa ali, né? Então eu não quis fazer proposição, falei direto com o secretário de Obras, ele me respondeu que seria feita a limpeza para o pessoal ter acesso ali à calçada, só que até sexta-feira, 5 horas da tarde, ainda não tinha sido feito nada. Então, reforçar aqui, fazer esse pedido novamente ao secretário para que dê uma olhada, uma atenção no local ali para aquela limpeza. E também agradecer aqui aos vereadores, né, meu primeiro projeto de lei, com a ajuda do assessor Rogério, de aquisição, de implantação de lixeiras para todos os munícipes que tenham interesse, né, se assim o Executivo desejar, se assim eles acharem que for oportuno a implantação, né, com 80% de contrapartida da Prefeitura e 20% de cada morador. Foi o que eu consegui, queria gratuito, mas aí seria inviável. Então, se o Executivo assim desejar, é um pleito que eu já tinha há vários anos, desde quando fui secretário da Agricultura. Tinha esse projeto, não consegui largar ele na época, e hoje, como vereador, né, com a ajuda do assessor Rogério, encaminhei esse projeto de lei, e agradecer aos vereadores pela ajuda, pelo seguimento desse projeto, né, e assim, se o Executivo achar que for interessante, né, a implantação dele futuramente. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Então, não tendo mais vereadores para fazer o uso da palavra, eu declaro encerrada essa sessão ordinária às 19h57 e declaro uma boa e ótima semana, desejo uma boa e ótima semana a todos os vereadores e todos que nos assistem.